Começa agora o Geração V, o teu programa de comentário político jovem na Rádio Observador. Comigo estão Bernardo Faro, Catarina Doré, Gonçalo Sousa e Joana Marques Brás, que vão comentar os principais assuntos políticos da semana. Estamos também, claro, a qualquer hora e em qualquer lugar, disponíveis em podcast. Eu sou o Vasco Galhardo, do Movimento Eu Voto, e antes de passar para o primeiro tema de hoje, não posso deixar de relembrar aos nossos ouvintes de que este domingo, dia 9 de junho, há eleições europeias e que temos na nossa mão a escolha de 21 eurodeputados portugueses que nos vão representar no Parlamento Europeu durante os próximos 5 anos. Graças à digitalização dos cadernos eleitorais, nestas eleições podes votar em qualquer mesa de voto no país, sem qualquer inscrição. Basta chegares com o teu cartão de cidadão e votar. Como vês, votar nunca foi tão fácil, por isso não há desculpas. Não deixes que outra pessoa escolha por ti. Algum de vocês quer acrescentar alguma coisa a isto que acabei de dizer, para incentivar os nossos ouvintes a votar este domingo? Podem votar com outros documentos para além do cartão de cidadão. Muito bem. Carta de condução, passaporte, também ouvi dizer que aceitam os cartões da faculdade se tiver a fotografia atualizada, correto? Exatamente. Eu ouvi dizer que vai estar a chover, portanto, É que para a praia também já não é desculpa. Tanto dizem que a chuva é um impedimento, como a praia também é um impedimento. Por isso... É assim, se forem para a praia, podem sempre votar antes de ir para a praia. Exatamente. Depois de ir para a praia não há dress code para ir votar, portanto é só ir. E não demoram mais do que 10, 15, 20 minutos, por isso não há mesmo desculpas. Olha que normalmente eu demoro logo 5. Ou menos, sim. Nunca demorei assim muito tempo. Sim. Mas agora sim vamos ao tema da primeira parte do nosso programa de hoje. Esta quarta-feira esteve em discussão no Parlamento uma medida para aliviar a taxa de IRS. De um lado da bancada, o PS propunha um alívio até ao 6º escalão com o argumento de manter a progressividade do imposto. Do outro lado da bancada, a AD apresentou um alívio até ao 8º escalão para tentar beneficiar a classe média. As duas propostas foram a discussão e o Chega absteve-se em ambas, tendo contribuído para que a proposta do PS fosse aprovada com o apoio da esquerda e que a da AD fosse reprovada. Isto gerou uma grande discussão, sobretudo política, como se estivéssemos perante uma antevisão do que pode vir a ser a discussão do Orçamento de Estado daqui a uns meses. Vamos então abrir esta discussão também aos elementos do painel do Geração V, a quem vou começar a tratar por paineleiros, se me permitirem, é claro. Porque, por favor. Porque comentadores acho que é demasiado banal. Gonçalo, então explica-nos lá o que é que foi aprovado e que comentário tens a fazer sobre este braço de ferro entre os dois maiores partidos do nosso Parlamento. Bem, eu não sei se alguém tem uma moeda de 2 euros, mas se tiver, não é para me darem, não preciso, agradeço, mas é a melhor forma de nós explicarmos toda a polémica, porque nós estamos aqui a debater uns com os outros 2 euros, maioritariamente falando, em termos quantitativos. Porque se nós olharmos para a proposta do plano de IRS do PS e da AD, vamos ver que as diferenças não são assim tão significativas para 90% da população. Estas lutas políticas e mediáticas que andámos aqui a fazer, porque o Chega se absteve nas duas, ou a Iniciativa Liberal votou a favor das duas, já lá vou, mas antes disso, vamos olhar para a proposta do PS e da AD. O salário médio em Portugal, em termos brutos, são 1.500 euros. Ora, para quem ganha 1.500 euros brutos, face ao que está em vigor agora em Portugal, iria ter uma poupança, no caso da AD, de 7 euros. No caso do Partido Socialista, iria ter uma poupança de 9 euros. Ou seja, todo este chinfrim é por causa de 2 euros. 2 euros ajuda, ok, certo, mas e que tal implementar, só propor-se a nível parlamentar, uma proposta de redução fiscal, efetivamente um choque fiscal, porque eu olhando para isto, e entristece-me dizer isto, porque a maior redução fiscal que nós estamos a aplicar agora em Portugal nem foi feita pela AD no plano atual, nem pelo PS. Foi feita por António Costa. E, enfim, eu não nutro uma particular simpatia pelo António Costa, mas a realidade é esta. Nós andamos aqui a discutir 2 euros para a grande maioria da população que está dentro daquilo que é a classe média. E, portanto, a proposta do PS foi aprovada, entre uma e outra, enfim, as propostas que eram apresentadas da Iniciativa Liberal, quer do Chega, a meu ver, parecem muito mais eficazes do ponto de vista fiscal, nomeadamente a da Iniciativa Liberal, é mais coesa e com uma propensão, no caso da Iniciativa Liberal, porque pressupõe menos despesa pública e isso é bom para o equilíbrio das contas públicas, mas aqui o grande diferencial é nos escalões mais elevados, onde a proposta que foi aprovada do PS basicamente dá mais 2 euros por mês, ou 1 euro em alguns casos, à classe média e retira à classe mais alta, em alguns casos, cerca de 15, 12 euros no máximo. Portanto, é isto que estamos a debater. 15 euros para a classe mais alta, nos 6º, 7º e 8º escalão,
e 2 euros nas classes médias, maioritariamente falando. Portanto, esta é a grande diferenciação. Andamos aqui a perder tempo com isto, quando na verdade o que precisávamos era de um plano e de um choque fiscal efetivamente condigno. No caso dos votos do Chega, eu percebo a coerência quer do Chega, quer da Iniciativa Liberal, porque como é que eu ia dizer isto? O argumento da IEL é que vota a favor de todas as propostas que impliquem reduções fiscais. E isso é bom. Mas ao mesmo tempo passa uma imagem que mediaticamente pode ser interpretada como nivelar por baixo ou ficar satisfeito com pouco, o que talvez não seja tão positivo. No caso do Chega, mediatizou-se que foi o Chega a aprovar isto e não sei o quê. O André Ventura veio dizer foi graças ao Chega que isto foi aprovado. Na verdade não foi, porque o Chega absteve-se tanto na proposta do Governo, tanto na proposta do PS. Portanto, na verdade foi a esquerda. Sim, mas se tivesse votado contra a proposta do PS... Mas, podemos dizer, mas a forma como André Ventura noticiou isto foi como se tivesse votado a favor da do PS. Sim. Se tivesse votado a favor faria sentido isso. Mas absteve-se numa e noutra, não percebi, acho que não fez muito sentido, a verdade seja dita. E portanto a verdade é que Portugal continua com um plano fiscal extremamente pouco competitivo para a realidade europeia, e se continuarmos a não ter a percepção que os salários de 2.000 ou 3.000 e continuarmos a achar que isto é ser rico, nomeadamente no resto da Europa e até em Portugal, que não são, o país não vai sair da cepa torta. Salários destes níveis, por exemplo, 2.000 ou 3.000 euros, são considerados classe média baixa em variedíssimos países da Europa, não muito mais desenvolvidos do que nós. E cá somos ricos, não é? E cá somos considerados ricos quando na verdade não somos, nomeadamente para quem vive em Lisboa ou no Porto. Sim, e se tiver filhos, então, ainda pior. Portanto, de um ponto de vista geral, é isto. Muito bem. Joana? Bom, eu acho que vou pegar naquilo que disseste agora sobre a IEL, Gonçalo, que é, por acaso eu concordo com a postura da IEL, porque acho que esta discussão não é verdadeiramente sobre o IRS, não é? Sim, é política. Sim. É política e quer dizer, e o IRS é isso, é que o IRS é um assunto que toca às pessoas todas e portanto é um assunto que sabemos que influencia bastante a popularidade. Aliás, foi um dos grandes eixos nesta campanha legislativa, deu depois uma barraca grande quando a seguir o AD veio prometer mundos e fundos e a seguir não era bem assim, porque a descida que estavam a propor já estava parcialmente feita pelo governo do PS e portanto acho que esta discussão é sobretudo política e cai no ridículo, e que o Gonçalo expôs agora também, que é 2 euros ou não é 2 euros num escalão, mas nos outros escalões não altera grande coisa, portanto estamos a falar de trocos. E eu acho que a postura da Iniciativa Liberal, sabendo a Iniciativa Liberal que a proposta deles em princípio nunca iria passar, é uma postura de bora lá realmente legislar, bora fazer qualquer coisa. Posso dar uma nota muito rápida só para acrescentar uma coisa que tu disseste? A proposta inicial do PS, só para terem noção, a diferença sobre o que se pagava inicialmente no escalão de quem ganha 900 euros era de 1 euro. Pois, ou seja, andamos todos aqui a perder tempo no meio destas trocas, e eu acho que, e vocês sabem que eu não sou a maior fã da Iniciativa Liberal. A gente sabe, não é? Mas acho que, mas também temos que reconhecer quando determinado partido está a ter uma atuação que nós concordamos, e neste caso a Iniciativa Liberal por esta ação e por este sentido de voto demonstra que está mais preocupada em verdadeiramente fazer qualquer coisa, vamos fazer qualquer coisa, do que estarmos a perder-nos no meio de uma discussão política já a antever um problema que vamos ter na aprovação do Orçamento de Estado. E acho que nessa medida tanto a AD como o PS não estiveram parcialmente bem, porque a AD, perante esta derrota, sente-o verdadeiramente como uma derrota, quase uma coisa muito no ego, e tem a necessidade de vir dizer, através na voz de Paulo Núncio, não é? Claro que Paulo Núncio já é conhecido por dizer umas coisas maravilhosas, e veio dizer que é a geringonça no seu esplendor e a política portuguesa no seu pior. Portanto, diz que há uma coligação negativa entre o PS e o Chega. Se fosse ao contrário, já não seria, não é? Mas se calhar seria o PS a dizer que havia uma espécie de uma geringonça à direita. Portanto, entre o PSD, entre o AD e o Chega. E eu acho que é muito perigoso da parte destas duas grandes forças políticas estarem constantemente a tirar pedras uma à outra de quem é que é o amiguinho do Chega. Porque no meio disto tudo, André Ventura, e agora até vou estranhar com o que eu vou dizer, mas André Ventura está no seu ponto, sem fazer nada, portanto, não está a fazer nada. Falem de mim que... Mas é que ele não está mesmo a fazer nada. Portanto, ele não chumbou, ele não aprovou, ele simplesmente manteve-se na sua inatividade e só a sua presença faz com que as outras duas forças se comam uma à outra. Porque o que está a acontecer neste momento é que eles estão a comer uns aos outros. Porque estão a gerar esta discussão por 2 euros, volto a dizer, estão a gerar esta discussão que na verdade só aumenta a popularidade
do André Ventura. E aí ele, neste caso, está a fazer para mim a melhor coisa a fazer, que é, vamos deixar-nos destas discussões e vamos realmente fazer qualquer coisa pelo país. Porque enquanto nós continuarmos a pegar pelo quem é o amiguinho do Chega, como se fosse uma coisa má, que na minha opinião é, mas há para 1.500 para 1 milhão de portugueses, isso não é uma coisa má, não é? Portanto, nós nunca nos devemos esquecer disto. Enquanto eles estiverem continuamente a usar o André Ventura como uma ofensa, isso só dá força ao André Ventura. E, portanto, antevejo uma situação muito grave para o Orçamento de Estado, porque eu tinha esperança que na aprovação do Orçamento de Estado as coisas, existisse aqui tinha fé política, havia aqui um bom senso que descesse à terra e que eles conseguissem organizar. Mas achas que não? Perdi um bocadinho essa fé na presidência da Assembleia da República, sim. Mas agora então estou cada vez mais a perder essa fé e, portanto, acho que é novamente um dia mau para a democracia, como a semana passada. Okay. Catarina? A minha primeira nota é para a hipocrisia do PS, que foi realçada nada mais nada menos pelo socialista João Galamba. Porquê? Pois foi. Que teve... Comentador da CNN? Não, não, no Twitter, neste caso. Foi no Twitter, okay. Ele está muito ativo no Twitter. Muito bem. Tem mais tempo agora, presumo. Exatamente. E portanto, ele realça, e bem, que das duas uma, o PS não concorda de todo com a proposta de descida do IRS porque não lhe faz sentido e então por isso simplesmente vota contra, ou então não vai fazer isto, que é votar contra a proposta da AD, rejeitar a proposta da AD para depois apresentar uma que lá está, tem uma diferença de 2 euros só para depois poder dizer que eles baixaram o IRS, mas depois não foram aos escalões mais altos. Quer dizer, lá está, nós todos estamos a dizer que a discussão em termos monetários é de ninharias e, portanto, esta posição política do PS não fez sentido nenhum. Ele até disse que era mesquinhez política e eu estou de acordo e disse mesmo, se estavam contra, então que propusessem o uso desse dinheiro para outra coisa, não fizessem um bocado esta figura Saindo agora um bocado do tema, acham que o Galamba se está a posicionar? Já ouvi uns dunzuns também. Já ouvi essa teoria, que há um descontentamento interno no PS e que o Galamba pode estar a formar tropas mais de volta. Se voltar a perder uma eleição, não é? Eu acho que ao final destes anos o Galamba é, antes de mais, uma pessoa com um grande currículo, okay? Um currículo académico muito bom, de excelência, de muito boas faculdades. É uma pessoa que tem exercido um papel preponderante no PS nos últimos anos. É jovem, pode ser uma solução para o futuro do PS. Tem muitos esqueletos no armário também. Tem muitos esqueletos no armário. Mas eu acho que só não coloca a questão se ele está a começar a preparar quem anda menos atento. Tu achas então que sim? Acho que sim. Acho que podemos estar a assistir ao princípio do virar de página deste PS, que precisa de uma reforma, que precisa de atrair quadros jovens e de valor, que precisa de se mudar, de encontrar a sua identidade. Não sei se essa mudança e reforma vai passar pelo João Galamba, no entanto, não me admiraria. Não. Vamos esperar para ver. Só para termos a Catarina outra vez. Não acho que a gente entre assim diretamente numa espécie de dinastia galambista, não é isso? Mas desde que Pedro Nuno Santos é secretário-geral do PS, o PS já perdeu as eleições na Madeira, já perdeu as eleições nos Açores, já perdeu as eleições legislativas e pode perder as eleições europeias. São muitas derrotas. No espaço de 6 meses, Pedro Nuno Santos perde 4 eleições. Será que aguenta agora uma nova derrota? Não nos vamos esquecer que João Galamba está muito indignado com o que lhe fizeram internamente o Partido Socialista. Não se esqueçam que António Costa está neste momento a ser ilibado. Ilibado de uma coisa que nem sequer nunca foi acusado, mas pronto. Sim, mas isso e portanto, e pode voltar a ficar disponível para... o desconforto com Pedro Nuno Santos. E esse é um ponto. O Bernardo referiu bem isto aqui. Eu posso ter imensas divergências com ele e afins e etc. O que ele fez ou não, no caso influencer, isso é outra história. Mas ele é competente do ponto de vista intelectual e não é por acaso que o António Costa evitava que ele saísse constantemente do governo. Por alguma razão era, sim. E há outro ponto para terminar, é que não há nada mais perigoso do que um homem que não tem nada a perder. E o Galamba neste momento não tem nada a perder. Vamos esperar para ver. Catarina, desculpa. Não faz mal. Não faz mal nenhum. E agora se calhar, não sei se querem, voltamos ao IRS? Sim. Desviámos, sim. Não, mas foi interessante. Isto faz parte. Falar de Galamba. Mas, portanto, comecei por falar no João Galamba e viemos aqui parar. E quanto à discussão de louros entre o PS, o AD e mesmo o Chega, estou de acordo que é uma discussão completamente irrelevante e, no fim do dia, as pessoas associam aquilo que de bom ou mau lhes acontece e lhes impacta a vida a quem está a governar.
Portanto, e um exemplo que eu vi disso bastante ilustrativo, que até vi a Maria Castelo Branco dar, é que já ninguém se lembra que a descida das propinas era uma proposta do Bloco, a maioria das pessoas lembra-se apenas que foi o governo de António Costa a fazê-lo. E, portanto, o IRS desceu, pode ter descido pouco, mas no fim do dia as pessoas vão se lembrar que foi durante este governo. E agora, para terminar, eu não, Joana, por acaso não concordo contigo aqui de que seja irrelevante a questão do PS Chega. Para mim o PS Chega são os melhores inimigos para sempre. E vem sendo verdade há muito tempo. Eu não disse que era irrelevante. Eu acho é que salientar isso e usar como arma de arremesso estes votos e causar ainda mais cisão, ou seja, mediatizar estes resultados desta medida especificamente e usar isso como a AD usou, acho que pode ser muito grave porque só vai dar mais força ao Chega. Pois, eu não sei se dá mais força ao Chega. Eu acho que é a demonstração de uma realidade, que é o Chega diz que é contra o PS, mas na verdade, se não fosse o PS, o Chega não existia. O Chega precisa do PS para sobreviver, para poder atacar o bicho papão socialista. Mas desculpa, Catarina, deixa-me só dizer uma coisa. Relativamente às votações, o Chega votou sempre igual. Aqui a única alteração é que o PS, com o resto da esquerda, tem mais votos do que a AD com o resto da direita. Mas na Assembleia, quer dizer, uma abstenção não corresponde a não fazer nada. Uma abstenção é uma forma de atuação. Claro que sim. E, portanto, se eles quisessem efetivamente corresponder às promessas eleitorais que fizessem, se quisessem resolver problemas concretos das pessoas, eles tinham tido um sentido de voto diferente, tinham votado a proposta da AD, que ainda assim era mais parecida com a deles inicialmente do que a do PS, mas na verdade, quanto mais frustradas as pessoas estiverem, melhor, mais votos tem o Chega, e portanto este é o único fim deste partido. Para terminar, Bernardo? Claro que sim. Ora bem, eu tenho aqui 2 ou 3 notas a dar relativamente à descida do IRS. Antes de mais, a pena com que eu fico da falta de coragem e de ambição. Okay. Logo aqui para começar, da parte da AD, da parte do PS, acho que é efetivamente uma enorme mesquinhez política aquilo que o PS fez. Em relação a esta relativamente ao facto de, ter aprovado, portanto, acho que isso é sem dúvida alguma uma grande mesquinhez política. Acho que há aqui algumas questões mais de fundo que se colocam. E estas são para mim as questões importantes. É que, uma vez mais, num país como o nosso, fica manifestamente claro como a força socialista desta democracia socialista que o PS quer à força impor predomina. E, portanto, uma vez mais, o Gonçalo aqui há bocado dizia porque isto aqui é pronto, a classe média e tal, a poupança não é assim tão grande, não é assim tão efetiva, estamos a falar de trocos. O problema é que Portugal não tem hoje em dia uma classe média. Nós hoje em dia temos um grande grosso da sociedade civil portuguesa que vive constantemente numa lógica de sobrevivência, a contar cada cêntimo, com casas a disparar, a inflação por todos os lados, tudo a ficar caro, os serviços que não estão a funcionar, e portanto temos uma classe baixa, digamos assim. Eu não vou dizer uma classe pobre, obviamente que não, mas temos uma classe baixa. E depois temos uma classe muito alta, que é gente a viver aos 5, 10, 15, 20 mil euros e daí para cima líquidos por mês. E, portanto, eu acho que a fasquia de irmos só até ao 6º escalão é muito baixa, é muito pouco corajosa. Da parte aqui, neste caso, da parte do PS. Portanto, acho que seguido de uma mesquinhez do Partido Socialista, segue-se uma mediocridade total, e que só alimenta esta ideia do Portugal dos pequeninos, Portugal o pobrezinho, e depois aqui eu concordo claramente com o Gonçalo, que é, eu não consigo entender esta lógica que nós há anos que gostamos de manter, que é Portugal e a sua incapacidade de aceitar que sim, lamento a informação, mas porra, existem melhores salários neste mundo. Existem formas das pessoas terem melhores salários neste mundo. E não é o salário que a pessoa recebe na conta, é o poder de compra que esse salário confere. E acho que é isto que aqui está em discussão. Deixa-me só deixar uma última nota relativamente a este tema. Eu acho que este tema, com a abstenção do Chega, traz também algo que ainda ninguém aqui referiu, que é, pela primeira vez, se nós já vimos de uma geringonça, que foi já em si um exercício brutal em termos de democracia e de parlamentarismo, agora temos pela primeira vez a acontecer algo inédito, que é em matéria fiscal e de gestão financeira, um governo que vai ter que executar algo que foi aprovado pela oposição.
E, portanto, isto abre agora novamente portas a mais guerra política parlamentar de necessidade de coligação, acordos e assim sucessivamente. E ao contrário do que o Paulo me anunciou, a pessoa que eu tive o enorme privilégio de conhecer há uns anos, mas que veio aqui agora dizer, eu sei, ele é um grande fiscalista, no entanto, acho que efetivamente é género, eu não consigo concordar com aquilo que foram as palavras do Paulo Núncio nesse sentido. Em 30 segundos, Bernardo, qual é a tua recomendação desta semana? Olha, Vasco, a minha recomendação esta semana é que vão ao YouTube e procurem pelo seguinte vídeo: OM, de Ordem dos Médicos, debate, e depois 2 pontos, Plano de Emergência e Transformação da Saúde, uma análise. Eu até ia sugerir outro vídeo do Vasco Pedro, CEO da Unbubble, e que teve um grande feito, mas acho que este vídeo, dado o tema do Plano de Emergência de Saúde e Transformação que está a ser discutido, isto basicamente é 1 hora onde vários elementos da Ordem dos Médicos, nomeadamente também das áreas da oncologia, discutem durante 1 hora aquilo que foi a criação deste plano, sobretudo até porque lá está o professor Eurico Castro Alves, que foi o coordenador da criação deste plano, e portanto podem ouvir por eles o que é que foi esta criação, o que é que este plano tem ambição. Tem 1 hora, 500 visualizações, e aproveitem, porque vai ser uma visão médica, profissional, digna sobre a criação deste plano, e portanto longe de interpretações políticas e guerrinhas, e portanto acho que vale muito a pena. Muito bem, Gonçalo? Dadas as peripécias políticas que têm existido desde o início da legislatura, sim, hoje a minha recomendação é uma dedicação amigável para o Luís Montenegro. Vamos recuar ao século XVI, a 1512, e eu vou recomendar-lhe o livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Acho que o Luís Montenegro tem que começar a perceber que mais vale ser temido do que amado e começar a ser um bocadinho mais leão e raposa na astúcia política. Não digo isto com mau sentido, muito pelo contrário. Uma provocaçãozinha. Amigável, porque genuinamente acho que ele precisa. Genuinamente. E portanto a minha recomendação fica esta. Muito bem, Joana? Eu vou recomendar uma série documental que já tem 1 ano e meio, mais ou menos, que é do Fumaça e chama-se Desassossego. É uma série documental sobre saúde e doença mental, com 13 episódios e fala de tudo. Portanto, vai desde as experiências pessoais à política, fala das promessas que existiram, daquilo que não foi cumprido, daquilo do parco que foi cumprido. Vou salientar aqui alguns títulos de episódios. O primeiro chama-se Eu Já Não Quero Amanhã, o segundo chama-se Não Vou Conseguir, o terceiro Há Sempre Barulho, o quarto Aproxima-se a Lua Cheia, o quinto Dentro dos Meus Sapatos, o sexto A Fila do Pão, o sétimo Encolhidos para Dentro, adorei este, o 8º Serviços Mínimos, o 9º Uma Pessoa que se vai perder, o 10º Pregos e Martelos, o 11º Uma Estrelinha, o 12º O Plano e o 13º Ainda há bocado éramos felizes. Isso é um podcast? É um podcast, sim. Ok. Obrigado, Catarina. Eu tinha preparado aqui uma recomendação, mas acho que se me deixar, Sr. Moderador, vou mais do que isso assinalar uma data. Ao dia de hoje que estamos a gravar, cumprem-se 80 anos do dia D. Boa. Um dia fundamental para chegarmos onde chegámos. E pronto, e como isto é um momento de recomendação, vou recomendar um momento do dia que eu vi que é altamente comovente, que é o Zelensky a cumprimentar um dos sobreviventes do dia D e um dos soldados que esteve lá presente e lutou por nós, e é mesmo muito comovente esse momento, eu recomendo. Muito bem. Então, meus caros, quando estávamos a preparar o episódio desta semana, durante a nossa discussão interna, muitos eram os assuntos que queríamos abordar nesta segunda parte, por isso decidimos que cada um dos nossos paineleiros iria escolher o tema que mais lhe fazia sentido destacar. Começamos pela Joana. Que tema é que trouxeste? Bom, o tema que eu trouxe é o Plano de Emergência da Saúde que o Governo aprovou esta semana. O plano tem aqui 5 eixos centrais, portanto, a resposta a tempo e horas, bebés e mais insegurança, cuidados urgentes e emergentes, saúde próxima e familiar e saúde mental. E, muito embora eu acho que todas as outras áreas também são extremamente importantes, eu vou focar-me no ponto da saúde mental. Porque acho que é preciso começar por dizer isto, a saúde mental está na moda. É verdade. E não estava há 15 anos atrás, mas muito trabalho tem sido feito nos últimos 20 anos. E eu acho que as medidas que foram aprovadas são profundamente ofensivas para quem tem experiência em doença mental, para as famílias que sofrem com esta doença, que são muitas. Portugal, no estudo epidemiológico de 2013,
era o segundo país da Europa com maior prevalência de doença mental, em percentuais. Não foi feito ainda nenhum estudo epidemiológico depois de 2013, que também seria uma boa medida, que não está neste plano e que não estará provavelmente nos próximos. E eu vou aqui salientar algumas questões. E vou-me focar sobretudo nos jovens, tendo em conta o nosso painel. Portanto, existem 3 eixos de medidas dentro da saúde mental: as medidas urgentes, as medidas prioritárias e as medidas estruturantes. Nas medidas urgentes, nós temos a contratação de 100 psicólogos para os cuidados de saúde primários, porque nós temos cerca de 1000 psicólogos no SNS e 300 estão nos cuidados de saúde primários, que são os centros de saúde. Portanto, íamos reforçar aqui com 100. Vamos, segundo o que o DGAD diz. E depois há uma criação de um programa de saúde mental para as forças de segurança, que eu acho ótimo e acho que é muito necessário. A minha questão é, na medida da criação deste programa, não se prevê a contratação de psicólogos. Portanto, os 100 psicólogos já foram. Se vamos fazer um programa estruturado de apoio à saúde mental das forças de segurança, bom, acho que 100 psicólogos não serão suficientes. Mas... portanto, temos estes 100 psicólogos, temos uma medida que requer psicólogos. Primeira medida a requerer psicólogos. Depois temos uma desinstitucionalização de situações crónicas em saúde mental. E nesta medida, portanto, de retirar pessoas com doenças crónicas dos hospitais psiquiátricos ou das aulas psiquiátricas. Nesta medida, a AD começa por fazer aqui uma pancadinha ao PS sobre o facto ao PS e também ao próprio PSD. Portanto, fala um bocadinho dos últimos 20 anos, que não foi assim grande coisa feita, foi tudo muito lento, e portanto foi um processo muito difícil de criar um programa estruturado de desinstitucionalização, e que há essa insistência desse programa. É de salientar que houve um programa de saúde mental, um grande programa que foi feito entre 2007 e 2016, onde se previu o fecho de vários hospitais psiquiátricos. Um deles foi Miguel Bombarda. E esse hospital foi vendido em 2009 por 25 milhões de euros. E depois foi desativado totalmente em 2011. E quando foi totalmente desativado em 2011, previa-se que esses 25 mil euros fossem apoiar aqui um reforço desta rede de desinstitucionalização com serviços alternativos, no fundo, para as pessoas que saíam dos hospitais psiquiátricos, onde é que elas iam, não é? O que é que aconteceu em 2011? O que é que aconteceu em 2011? Portanto, o governo mudou e este dinheiro desapareceu. Portanto, a AD também teve algumas questões ao longo tem alguma responsabilidade sobre não ter sido feito nada nos últimos 20 anos e acho que se escapou um bocadinho daqui. E agora, outra questão é, e agora sobre os jovens. Há aqui umas medidas sobre há uma criação de equipa comunitária de saúde mental para adultos, infância e adolescência, e esta criação destas equipas comunitárias prevê uma equipa de dos jovens só. Prevê 7 profissionais, um psiquiatra, um enfermeiro, 2 psicólogos, um terapeuta ocupacional, uma assistente social e um assistente técnico. Vamos focar-nos no psiquiatra. Portanto, estas equipas, que vão ser feitas nos vários sítios de Portugal, têm que ter um psiquiatra. E agora, o que é que nós temos em Portugal no aspecto da psiquiatria? Sendo que não há uma contratação de psiquiatras neste plano, ok? É contar com os que temos agora, atualmente. Eles não preveram. Tens esse número? Tenho este número, e este número foi dado aqui até num artigo feito para esta casa, muito interessante, em maio. Os números são: temos um pedopsiquiatra no Alentejo inteiro, entre Beja e Évora, que está em Beja. Temos um pedopsiquiatra a tempo parcial no Algarve. Temos um em Ponta Delgada, 2 a tempo parcial na Terceira. Os tempos de espera na ala pedopsiquiatra em Portugal no último trimestre de 2022 tinham uma média de 150 dias de espera para uma consulta, são 5 meses. Em Braga, o tempo de espera era de 1 ano. 357 dias. Em Santarém, 275 dias. O internamento da Dona Estefânia está quase sempre cheio. O Hospital Polivalente, no início de 2023, não tinha aberto, estava pronto para abrir portas com 12 camas, creio eu, não tenho bem a certeza, e não tinha aberto porque não tinha profissionais de saúde, não tinha pedopsiquiatras. Achas que o plano então é insuficiente? E agora quero só dizer uma coisa, é que o suicídio é a segunda maior causa de morte nos jovens e a primeira são acidentes de viação. Estes são dados avançados pela União Europeia. O que significa que não há nenhuma doença física que mate mais que a doença mental nos jovens. E nós no Algarve temos um pedopsiquiatra a tempo parcial e fizemos um plano, ok, que prevê uma série de medidas, mas para as quais não temos profissionais de saúde, e prevê a contratação de 100 psicólogos. Aqui referir que o PS, em 2018, abriu uma contratação de 40 psicólogos que só foram contratados em 2023. Portanto, 5 anos depois, para contratar 40. Não sei quanto tempo vai demorar a contratar 100, mas sei que 100 não são suficientes. Fica aqui o aviso da Joana. Catarina? Eu gostava de destacar o pacote de medidas para as migrações e saúde, desde já o Governo por ter pegado neste problema de frente. Portanto, para além de apresentar um conjunto grande de medidas, já entrou em ação e revogou, por decreto-lei, o mecanismo da manifestação de interesse. E era mesmo esta a medida que eu queria destacar. Aliás, quando eu há uns tempos criticava muitas políticas, era precisamente a isso que eu me referia, à manifestação de interesse e às escolarizações em massa. E, sinceramente, esta política que entrou agora em vigor
foi uma lição. Nem tudo o que parece é, e neste caso, nem tudo o que parece humanista é verdadeiramente humanista. E já vou explicar porquê. O Governo, para justificar esta revogação da manifestação de interesse, no preâmbulo do decreto-lei, refere um conjunto de problemas enormes que depois se repercutem todos ao nível dos direitos humanos e da dignidade humana destas pessoas, e é isso que justifica a revogação das políticas anteriores. E vou destacar alguns dos problemas que estas políticas da manifestação de interesse e da regularização em massa criaram. Portanto, desde logo, um procedimento que deveria ser excepcional tornou-se regra, que é o da regularização. Este procedimento é largamente instrumentalizado por redes criminosas. Tudo isto contribuiu para o dramático efeito de chamada, associado a uma incapacidade de resposta dos serviços. E, portanto, isto deixa as pessoas numa condição de manifesta vulnerabilidade. E gostava de destacar esta frase: cada um destes processos é uma vida em suspenso. E é mesmo isto. E, portanto, Portugal tem que ter uma política de criação de canais de entrada e integração, eu quero destacar a palavra integração, que tenha em conta as nossas necessidades e capacidades de acolhimento, e ter essa política é que é verdadeiramente humanista. Porque impede que as pessoas fiquem à mercê de redes criminosas, a viver na rua, com a vida em suspenso, porque o Estado não responde ao mecanismo que ele mesmo criou. E depois, se me deres mais um minuto, gostava só de dizer que quem está contra estas medidas do Governo tem partilhado muito um vídeo do Ricardo Paes Moedo, não sei se vocês viram. Ele participou no programa Tudo é Economia, da RTP, e ele dá aqui alguns argumentos que eu gostava de rebater só porque isto pode ser o que as pessoas em casa podem estar a pensar. Portanto, por um lado ele diz que as pessoas vão continuar a vir porque a economia precisa, e não é que a economia não precise, e nós precisamos de imigrantes, de facto, mas não foi a economia que chamou este fluxo enorme de pessoas, mas sim o efeito de chamada das políticas de regularização em massa. Se repararem, a nossa economia não explodiu de um dia para o outro recentemente. Foi as políticas de regularização em massa. E, portanto, corrigindo essas políticas, necessariamente vêm menos pessoas e mais adequadas às nossas capacidades. E depois também diz que a diferença é que agora estas pessoas já não se podem regularizar e vão ficar aqui vulneráveis. Quando o problema é precisamente o contrário. O problema era eles poderem fazer isso antes e isso ter se tornado um mecanismo regra. Porquê? Porque a política de regularização em massa é responsável por falência de instituições, falta de capacidade de resposta, abusos de direitos humanos, e para que as pessoas percebam, esta política pressupõe que as pessoas estejam cá 12 meses irregulares. E aí sim é que estão totalmente vulneráveis à exploração. Totalmente. E estão entregues à exploração e à violação dos seus direitos. E, portanto, gostava mesmo de saudar. Isto é uma primeira medida, é um primeiro passo, mas eu estou contente com ele. Um caminho. Gonçalo? Eu, como temos eleições de domingo, vou abordar o tópico das eleições europeias, porque as eleições europeias, as últimas, as de 2019, foram as que Portugal teve com maior abstenção. Nós tivemos 70% de abstenção, e na minha faixa etária, entre os 18 e os 25, foi 81%, o que é inenarrável. O país com o maior número de maior abstenção. Com maior abstenção na União Europeia, dos 27 à época. Portanto, que vergonha. É danoso. E, portanto, isto não me vou focar num tópico em específico, é mais uma questão abrangente, porque as eleições europeias, em determinado aspecto, são mais importantes do que as eleições legislativas. Portugal, apesar de ser um Estado soberano, e depois até podemos colocar em equação o que é a soberania de um ponto de vista institucional também, mas 50% a 70% da nossa legislação não vem da Junta de Freguesia, não vem da Câmara Municipal, não vem de São Bento, do Parlamento Nacional, vem da União Europeia. Portanto, nesse ponto legislativo, é mais importante votar nas eleições europeias do que até propriamente nas eleições legislativas em Portugal. São ambas importantes, são só 21 eurodeputados, mas fazem... completa a diferença. Têm mais impacto, sim. E portanto, até importa perceber também a Presidente da Comissão Europeia, que isso aí, enfim, já vamos para outra questão da democraticidade ou da falta de democraticidade da União Europeia, porque não é eleita por sufrágio universal, certo, é eleita pelos representantes dos países, chefes de Estado ou chefes de Governo, mas, por exemplo, uma pessoa que não tenha votado no Luís Montenegro, é o Luís Montenegro que a vai representar a decidir quem é Presidente da Comissão Europeia. Portanto, logo aí há essa questão da democraticidade. E todos estes pontos de percebermos quem é que vai, entre aspas, mandar em nós, são de extrema importância. Por exemplo, uma coisa que agora se debate são as questões de mutualização da dívida, são as questões neste caso, qual é o poder que as instituições europeias devem ter a nível do voto dentro da Europa, se as decisões são tomadas a nível de política externa, segurança e defesa, por votos por maioria ou por unanimidade. Isto quer dizer, se mandamos tropas para X país, todos têm que aprovar
em unanimidade para se mandar, ou se basta a maioria e 13 países estão contrariados, mas manda-se à mesma. Tudo isto implica decisões que afetam o nosso dia-a-dia. E eu muitas das vezes creio que até de um ponto de vista mediático há quase um distanciamento às eleições europeias que não deveria existir, muito honestamente. Eu recordo, por exemplo, há uns dias ouvi o Sebastião Bugalho num debate a dizer, acho que foi no último, com todos os partidos, o AD, ou eu não sei se ele estava a falar em voz própria ou na AD, mas eu sou contra a União Europeia ter baixado as taxas de juros. Nós, obviamente, estamos condicionados pelas decisões do Banco Central Europeu, porque a nossa moeda e a política monetária é definida pela Europa, não é definida pelo Banco de Portugal. A realidade é essa. A política fiscal é nacional, mas a política monetária é da zona euro. Tudo isso implica a nossa vida. O Sebastião Galho, por exemplo, diz, eu sou contra a descida das taxas de juros, certo, mas a realidade é que como é que isso depois seria aplicado? É o BCE que decide isso, não é o Banco de Portugal cá. Portanto, nem os eurodeputados também. Nem os eurodeputados que não têm capacidade executiva nesse aspecto da política monetária. Portanto, há aqui muitos aspectos a ter em conta. E já agora, só queria perceber uma coisa, só aqui uma parte para o Sebastião Bugalho, como é que ele iria controlar a inflação sem aumentar as taxas de juros do Banco Central Europeu, não é? Portanto, como é que ele iria fazer isso? E já agora, até acrescento, hoje saiu uma notícia de que o Banco Central Europeu vai voltar a baixar as taxas de juros. Portanto, tudo isto importa. Só aqui, até posso pegar sei que o meu tempo não é muito, até no exemplo das taxas de juros que influenciam a capacidade que eu tenho enquanto indivíduo de adquirir a compra de uma casa, de um carro, de um asset para mim próprio ou para a minha família, tudo isso implica diretamente. O facto, por exemplo, o Banco Central Europeu ter tido as taxas de juros praticamente a 0% durante 10 anos e agora ter puxado para 4%, que é 2 pontos percentuais acima do que deveria ter nos 2%, que é o valor normal, saudável, tudo isso implica diretamente, porque foi um desequilíbrio de mercado. E agora está a ser acertado com este aumento para o valor excessivo de 4. Portanto, enfim, tudo isto implica diretamente a nossa vida e era esta a nota que eu queria deixar. E que o apelo também para votarem, não é? E o meu apelo também para votar, porque diretamente está tudo correlacionado com as nossas vidas, desde a decisão mais simples à mais complexa. Muito bem. Bernardo, para terminar? Vasco, olha, eu antes de mais queria aqui trazer uma história muito gira. Que eu a conheci, pelo menos contaram-me assim, portanto pode ser ignorância minha, não sei o nome da pessoa envolvida nesta história, não faço ideia. Mas sei que na altura do Império, da República Romana, acho que isto se passa no tempo de Júlio César, portanto, ele na altura manda meia dúzia de pessoas a cavalo, uns mensageiros, que vão descobrir aquilo que hoje em dia nós chamamos de Europa e que tragam missivas, um entendimento geral sobre os povos. Para quem não sabe, na altura o Império Romano tinha muito esta forma de governar, em cada um dos povos é que se governavam e depois havia... Cá está, é o modelo que nós hoje em dia vivemos na Europa, só estamos a replicar aquilo. É um rebranding, mas é na verdade aquilo que hoje em dia a Europa existe. Pronto. Mas... E a piada é esta. Eu agora, entretanto, vou pegar nos vários temas, mas acho que esta é a piada que circunscreve a alma lusitana. Que é, na altura, a resposta do mensageiro, depois de ter conhecido aqui os lusos, dizia: já sei. Há lá um povo nos confins da Ibéria que não se governa nem se deixa governar. Exatamente. Isto foi o descritor usado para há mais de 2000 anos atrás caracterizarem o raio de pessoas que aqui vivessem. Continuamos iguais? Eu não só acho que continuamos iguais, como infelizmente hoje em dia as opiniões hoje em dia é como os imbecis, todos nós temos um e são todos gratuitos, não é? E portanto vivemos neste mundo onde a opinião, graças a muito esforço por conquista, é perfeitamente gratuita, fácil de amplificar, e portanto eu começo a pegar neste tema logo para fazer aqui uma crítica ao plano de emergência de saúde. E eu não quero criticar o plano, até porque eu não olhei para as mais de 200 páginas que o plano tem, não olhei para as mais de 54 medidas, não olhei com o detalhe necessário para poder aqui trazer aos nossos ouvintes aquilo que são as 5 áreas de ação. Há aqui uma coisa que eu sei, que é, nós temos um governo, depois de anos de uma troika, que exigiu ao nosso governo de maioria de direita fazer tudo aquilo que foram as grandes medidas de grande impacto e algumas estruturais, como foram, entre elas, também a subida de brutal fiscal. Depois daquilo que foram os governos sucessivos da geringonça de António Costa, seguida de um Covid e tudo mais, ao menos nós agora estamos com um governo que está com a vontade e a predisposição de tentar fazer acontecer. E, portanto, antes que a malta tenha... Antes que comecemos aqui todos a criticar aquilo que pode ou não pode ser o plano de ação do governo, repara, a IEL veio dizer, isto não é suficiente de longe.
O PS vem dizer que profunda desilusão. Ora, o PS ficar desiludido seja com que plano se cria, não é? O Bloco de Esquerda vem alegar que é o fim do Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, a minha questão aqui é, ponhamos aqui os pontos nos is. Uma palma para todos aqueles que lá andaram nos últimos anos, que pouco ou nada fizeram relativamente àquilo que eram os problemas. E para aqueles que hoje estão a tentar resolver estes problemas e que entregam 4 dias antes do fim do prazo um dos planos de emergência de saúde para aquilo que é a reconstrução do nosso Sistema Nacional de Saúde e seu reforço, num dos momentos mais críticos de sempre, e que trazem este plano com os seus defeitos, certamente, com os seus problemas, certamente, mas permitam-nos trazer, vamos acolher as medidas, vamos agora executar, e isso sim é o que me preocupa agora. É como é que vai ser possível reunir as pessoas, os recursos e as necessidades para conseguirmos executar com brio e dignidade aquilo que este país tanto precisa. E, portanto, eu só queria deixar aqui esta salva, um prémio ao Governo pela celeridade naquilo que está a ser a criação destas várias medidas, a elaboração deste plano, e agora, pelo menos de mim, leva a minha paciência para ver se efetivamente as coisas serão mais ou menos bem executadas, e no próximo ciclo eleitoral cá estaremos. É verdade, o plano tem muitas páginas, não sei se terá 200, mas não é essa a questão. A questão é precisamente essa. A questão é o ter tantas medidas e algumas são só para inglês ver. Porque é assim, quando o Governo traz, no ponto da saúde mental, confesso que não andei a ver exaustivamente todas as medidas dos outros pontos, mas quando o Governo traz as medidas que trouxe no ponto da saúde mental, que é ofensivo para todos os pais que tentaram marcar uma consulta para o filho e que ele ficou num tempo de espera de 1 ano, numa consulta de pedopsiquiatria, para todas as pessoas que já perderam pessoas para o suicídio, para todas as pessoas que estão a pensar em fazer isso, é tão mau. E repara, eu não estou a dizer que o PS fez bem, aliás, o PS também é muito responsável pelo que nós estamos a viver agora. Aliás, não será certamente a AD que é a maior responsável por estarmos a viver o que estamos agora, nem a Luís Montenegro, nem a Ministra da Saúde, que acabaram de chegar. Agora, a resposta deles é, neste plano, dar uma pataguada no PS, o que logo aí me diz que estas pessoas não chegaram para realmente fazer alguma coisa. Um bocadinho à luz daquilo que eu dizia inicialmente, que é a IEL realmente, mal ou bem, está um bocadinho na onda do bora lá fazer alguma coisa. Portanto, mostra-me logo isso. E depois, a seguir, vêm propor-nos medidas que são impossíveis. Quer dizer, é verdadeiramente impossível criar uma equipa que precise de um psiquiatra para todas as zonas de saúde em Portugal. Porque os psiquiatras simplesmente não existem. E não há nenhuma medida para captar mais jovens para a especialidade de psiquiatria, para reter os jovens no SNS, tendo em conta que os jovens que estão a sair agora estão todos para o privado. Portanto, não há nenhuma medida para reforçar os profissionais de saúde, mas há imensas medidas muito europeístas, é muito à luz que é as equipas multidisciplinares, os cuidados integrados para a população, de proximidade, os serviços locais de saúde, as unidades locais. Há muita medida dessa, mas que não são verdadeiramente viáveis. Portanto, acho que aqui não tem a ver tanto com a opinião, tem a ver com o Governo estar a querer usar a saúde mental como moda, e eu acho que é só triste, acho que é só mesmo muito triste não serem diferentes, acho que é serem iguais a todos os outros, é que este plano, aquilo que me diz, é que estão a ser iguais a todos os outros. Bernardo, queres dizer alguma coisa? Vasco, eu tenho aqui tanto para dizer. Logo, para começar com o usar da saúde mental como moda, pronto, acho efetivamente interessante para quem a Joana estivemos a discutir há 2 semanas atrás, como as cotas também tinham sido trazidas em alguma parte, também, muitas vezes, por ser uma moda, e de repente aqui há novamente uma dualidade naquilo que é o princípio de modismo, não é? Ou a classe de moda, pelo menos. Mas posto isto de parte, eu só quero rapidamente dizer uma coisa. As listas de espera para consultas e cirurgias, sobretudo na oncologia, estão monstras. A falta de capacidade de atração, fixação de médicos especialistas e profissionais de saúde neste país é calamitosa. Mais de 1,5 milhões de utentes vivem hoje em Portugal sem médicos de família. 1,7. O Sistema Nacional de Saúde vive hoje altamente centralizado em hospitais e urgências. É quase cultural. A pessoa tem uma doença e ninguém se lembra de uma triagem normal. As pessoas, oh meu Deus, vai tudo a correr para as urgências, não é? E depois, a falta de dignidade e da valorização dos profissionais de saúde neste país
e aí eu concordo com aquilo que a Ordem dos Médicos, naquele vídeo que ao bocado sugeri, diziam, que é, há mais de 20 anos que os médicos aqui foram retirados de cena para entrarem os gestores. Os gestores entram, é tudo só aumentos de produtividade. PS, eu sou um gestor de formação, ok? Sou um gestor de profissão. Mas entram os gestores, é só aumento de produtividade, 30 por uma linha. Hoje em dia, por exemplo, tu vais a uma CUF, pagas 80 a 100 euros se fores como particular, para lá estares num gabinete de um doutor durante 5 a 10 minutos. Porquê? Porque está tudo a ser cronometrado para garantir que atendem rapidamente todos os seus pacientes e que cobrem a área. E, portanto, eu acho que esta iniciativa do Governo relativamente a este plano de emergência, critiquem se foi feita com consultores, critiquem se quiser se falta ambição, critiquem que efetivamente há áreas que devem ser melhoradas, critiquem que relativamente aos incentivos para a valorização profissional ainda não estamos lá, critiquem. Estejam à vontade de dar opiniões, são gratuitas e mais, nem pagam imposto, portanto está tudo bem. Mas lembrem-se que ao menos estamos a tentar fazer algo para mudar o paradigma inicial, ok? E o paradigma inicial, efetivamente, é: eu acredito na medicina preventiva. Eu acredito que, efetivamente, este modelo ocidental de termos mega hipermercados, reparem, a malta do retalho tem os hipermercados gigantes, onde todos nós sabemos que são difíceis, é difícil nós chegarmos lá e ter gente, e há imensa gente, e filas de 30 por uma linha. O que é que eles abrem? Abrem lojas de conveniência, junto de zonas urbanas com mais densidade. O que é que aqui o Governo está precisamente a tentar? Agora, por exemplo, a criar o LS, que vai então depois permitir aqui uma maior afluência naquilo que pode ser a triagem, naquilo que depois é a prevenção. Querem reforçar a linha 24, por exemplo. E mais também, querem começar a executar este plano e tê-lo já em muita parte resolvido, ou em resolução, nos próximos 3 meses. Portanto, nós daqui a 3 a 6 meses poderemos estar aqui já a criticar ou a dar opiniões relativamente àquilo que já foi a sua execução, do que necessariamente só o plano. O plano é um plano e agora a ver vamos, não é? Deixa eu ouvir a Joana. Só dizer uma coisa, eu não sei se me estou a fazer entender, mas as medidas que o Governo tem neste plano não são viáveis com a capacidade de profissionais de saúde, da saúde mental, que o Governo tem. Estás a perceber? Ou seja, eu não estou a criticar a consultoria. Em última análise, nós estamos em acordo no sentido em que eu também acho que o PS vir criticar este plano é um bocado hipócrita, ok? Portanto, acho que também é um bocado tudo isso. A gente tem a sua opinião e está tudo bem. Agora, o que eu estou aqui a dizer é que, e a ideia de ter usado como moda é porque fica bem para ganhar votos, e o Governo tem estado a fazer uma série de medidas agora, sim, sei bem que temos fundos do PRR que temos que gastar, não é só isso, porque este plano não é só financiado com fundos PRR, mas estão a tentar criar aqui um conjunto de medidas. Repara, no site do Governo, uma das medidas, porque uma coisa é o plano, que tu consegues abrir e tens as páginas todas, mas eles fazem uma sinopsezinha no site do Governo. E no eixo da saúde mental, uma das medidas é a atribuição de médicos de família aos utentes em espera com capacidade atual do setor público. Ou seja, eles atribuem à saúde mental, põem debaixo do guarda-chuva da saúde mental, a atribuição de médicos de família. Se isto não é estar a ir à boleia do tema da saúde mental porque tem popularidade, é que não há ninguém nesta mesa que diga que a saúde mental não é importante. Aliás, foi o primeiro tema em que eu e o Gonçalo concordamos. Estás a perceber? Portanto, vê lá. É o que eu digo em relação a esta coisa da moda, é tentar chegar às pessoas através deste tema. E eu acho que é muito triste tentar chegar às pessoas através deste tema sem realmente ter propensão de fazer alguma coisa pelo tema. E é assim, eu não sei se algum de vocês aqui tentou planear uma política pública, mas eu já. E é muito triste também ver o que eles fizeram, porque numa das medidas, que eles dizem que precisam de pessoas, que é aquela tal medida que eu disse, que precisam ter uma equipa composta por um psiquiatra, 2 enfermeiros, um psicólogo, pronto, não prevêem a contratação de psicólogos, nem psiquiatras, nem prevêem a contratação de ninguém para as equipas que eles precisam, e que eles dizem que vão precisar destas equipas para montar esta equipa comunitária de saúde mental. Pronto. Mas depois, na medida seguinte, já dizem que prevêem a contratação de psicólogos. Numa outra medida que eles também fazem, que é um programa estruturado de intervenção na ansiedade e na depressão, eles já prevêem nesta medida que é preciso contratar psicólogos, mas depois dizem não está orçamentado. Portanto, numa medida dizem que é preciso psicólogos, mas não está orçamentado. Na outra medida não prevêem a contratação de psicólogos. Porquê? Porque eles também não têm 2 dedos de testa e sabem fazer esta medida. E em todas elas, neste plano, em todas as medidas, precisarem de profissionais de saúde, em nenhuma delas dizerem que vão contratar e a única contratação que fazem são 100. Eles sabem que para a coerência da política pública que estão a desenhar, em algum momento têm que dizer, espera lá que 100 não chegam, precisamos de contratar aqui mais uns quantos. Mas depois, no momento em que dizem isso, que é meio perdido no meio das propostas, dizem, vamos precisar de mais uns quantos pelo caminho, mas ainda não está orçamentado. E isto é tirar areia para a cabeça das pessoas. E isto era o que não deviam fazer. Eu queria só dar aqui uma nota. Eu normalmente não tenho esta posição mais moderada. Até é estranho para mim estar aqui. Mas eu concordo com ambos. Mas porque tenho uma visão interessante.
Eu concordo que algumas das medidas que o programa vai apresentar no plano de emergência são ineficazes e é impossível não o serem, porque a verdade é que o Luís Montenegro disse: em 60 dias eu vou apresentar um plano de emergência para o SNS. E a verdade é que é praticamente impossível nós apresentarmos um programa, seja que pessoa for, que resolva praticamente todos os problemas do Estado do SNS, porque o SNS neste momento está num estado completamente lastimável. Esse é o primeiro ponto. E, portanto, há lá muita medida que certamente, enfim, estará muito mal gerenciada do ponto de vista das necessidades dos utentes e dos recursos disponíveis, e aí eu concordo contigo. Mas, ao mesmo tempo... É porque não é sequer um início, percebes? Não é sequer um bom início. São 100 psicólogos só. É aí que eu, se calhar, discordo um bocadinho de ti. Eu compreendo a questão dos recursos e, se for analisar a proposta, muito provavelmente até vou acabar por concordar do ponto de vista da questão económica em si. Mas... aí é que eu depois entro mais aqui no argumento do Bernardo, no sentido em que, apesar de, mesmo que a medida seja chamada o tópico da saúde mental ou outro qualquer, nós nunca tivemos um governo que abordasse o tópico em si. Ou seja, já tivemos. Mas não desta forma tão... já tivemos. Desta forma tão incisiva. Não. Eu nunca com esta coragem e esta ambição, calma, é preciso só dar aqui... Calma, coragem também. Malta. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós tivemos um plano de reforma para a saúde mental, disse eu há bocado, entre 2007 e 2016. Esse plano foi apresentado por um governo PS, houve um governo PAF que deu uma certa continuidade na medida em que conseguiu. Podemos argumentar aqui se esse plano foi bem executado ou não, mas quer dizer, nós tivemos hospitais psiquiátricos a serem terminados. Tivemos agora a aprovação de uma lei que vem modificar o internamento compulsório das pessoas. Portanto, nós temos tido medidas para a saúde mental. Eu não estou a dizer que esta medida sem psicólogos é ótimo. A questão é, e a maior parte das pessoas, a Ordem dos Psicólogos celebrou esta medida. Atenção. Eu acho que isto é uma migalha, estás a perceber? Não, mas a questão é mesmo essa. É uma migalha e é um bocadinho... a única verdadeira medida deste plano é essa. E provavelmente aquela medida que dá um sistema integrado para as forças de segurança. Mas não é melhor do que havia antes, Joana? É qualquer coisa. A minha crítica não é que esta medida não devia existir. A minha crítica é todas as outras que estão aqui incluídas, que me revelam a mim que o Governo está mais preocupado em parecer qualquer coisa do que em fazer realmente... Eu ficava do lado do Governo, até podia ser a força mais à direita, quer dizer, mas pronto, podia ser uma força completamente diferente da minha, podia ser uma IEL a apresentar um governo um plano destes e dizia: epá, é um plano de emergência de saúde, nós vamos apresentar 2 medidas para a saúde mental. É o que podemos fazer agora. Epá, agora podemos dar 100 psicólogos e um serviço integrado para as forças de segurança. Pronto, ok. Agora, colocarem-nos todas as outras medidas de criação de cuidados de proximidade e não sei o quê, e uma equipa não sei de onde, porque repara, vão acontecer como? Há um grande aglomerado de pessoas que está em fila de espera para operações, consultas e afins, e essas questões da proximidade a nível da saúde podem ajudar muitíssimo a deixar escoar o excesso de fluxo de utentes a nível do Serviço Social de Saúde. Para mim está ótimo. Imagina, eu sou a maior a favor de uma criação de equipas multidisciplinares, de um tratamento completo da saúde mental, não ser só psicofármacos, não ser só psicoterapia por si só pura e dura, ser uma equipa multidisciplinar e apostarmos na prevenção e sobretudo nos jovens. Sou a maior a favor disto. Agora... Mas é preciso pessoas para fazer isto. É mais o aproveitamento político? Ou... A minha crítica é sobretudo o aproveitamento político, a inviabilidade destas medidas e fazerem parecer que não, que está tudo bem. Eu sou-te sincero, o aproveitamento político de qualquer partido eu não consigo honestamente criticar, porque todos o vão fazer, é a dinâmica parlamentar. Percebo que o critico, percebo isso. Mas é que este é um bocadinho exagerado. Sim, este vai a um outro nível. Todas as medidas são aproveitamento político. Mas já no outro dia os professores e agora a saúde, sim, ou seja, às tantas mais valas fazerem alguma coisa do que mesmo que críticos, não vale a pena chamar a tudo de aproveitamento político. É melhor fazer alguma coisa do que nada, na minha opinião. Neste plano, no próprio do plano, não é possível com os recursos que temos atualmente executá-lo. Ou seja, é que chega, os professores ainda é como o outro. Estamos a aprovar isto dos professores, vamos lá ver se eles agora vão fazer ou não. Temos todos a expectativa de vamos lá ver como é que isto agora vai acontecer. À cabeça, as medidas deste plano, como é que eles vão fazer isto? Estão a perceber? Sem psicólogos. Não, mas certo. Nem Braga espera-se um ano para uma consulta, certo, para uma psiquiatra. Como é que eles têm para psiquiatra? Eu não coloco isso em causa, mas só o facto de isso estar em termos de ambição na política pública já é bom. Para mas já está há algum tempo. Porque quem acha... Não necessariamente, porque os orçamentos do PS também tinham. Certo, mas não foram executados como uma questão de plano de emergência e com uma preocupação mediática como este programa aqui. Acho que essa é que é a grande diferenciação. Portanto, eu acho que apesar de tudo, e agora as medidas, eu não li com tanta atenção e com especificidade como tu leste, mas eu acho que só o facto de estar a ser debatido com
com esta prepotência dentro da opinião pública, acho que já é um bom ponto de partida. Até pode não resultar. E eu acredito que algumas, porque o ponto de vista de recurso do SNS neste momento é muito mau. Mas eu acho que é um bom ponto de partida. Vamos ver se é executado. Se me perguntas se eu acho que se consegue executar, eu creio que não. No caso dos professores, eu acho muito difícil tornar-se execuível. Estou mais por dentro desse tópico aqui. Vamos ver, mas eu acho que é um bom ponto de partida. Isto é um ponto de emergência, nunca te esqueças. Isto é um plano de emergência. Isto não é um plano de reforma, é um plano é de atuação rápida. Eu vou só aqui, em defesa, entre aspas, do Bernardo, ele referiu paciência. Não foi o termo, não é? Que usaste. Paciência relativamente Temos tido muita paciência na saúde mental há 20 anos e continua a ser a segunda maior causa de morte nos jovens. Certo, terminar? Mas, enfim, vá, sim. Hoje ficamos por aqui. Obrigado, Catarina Doré, Bernardo Faro, Joana Marques Braz e Gonçalo Sousa. Temos encontro marcado todas as sextas-feiras às 21 horas na Rádio Observador e sempre em podcast. O Geração V é uma parceria entre o Ovoto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, muito obrigado por estares desse lado e até para a semana.